Falar de um título chamado em 1 milhão. Nosso texto base se encontra em Atos 9, do 1 ao 20. Acredito que nesses últimos dias, a palavra que mais temos escutado é Covid-19. Porém, antes de ocorrer isso, o que mais nós estávamos escutando, nós como Igreja do Senhor, Reino de Deus aqui na terra, era sobre o avivamento. E eu não quero me apegar mais ao Covid, mas o que de fato estava e está acontecendo e vai acontecer antes, durante o Covid e depois do Covid. Que é o avivamento. Em que grandes pastores avivalistas têm falado que esse grande avivamento que já chegou, ele alcançará o número de 1 bilhão de vidas para Jesus. Sim, você pode dizer aí, uau! 1 bilhão de vidas para Jesus. Sim, esse é o número que eles estão falando que está para chegar de vidas para Jesus. Pensando nesse número, nós começamos a pensar, se 1 bilhão de vidas se entregarão a Jesus nesse avivamento que já chegou, nós precisaremos de pessoas para discipular e cuidar dessas pessoas. E precisaremos de pessoas que sairão da sua zona de conforto e irão de encontro a essas pessoas para ganhar elas para Jesus. Mas isso não é uma coisa nova. Isso não é uma pergunta que se levantou agora. Jesus já se preocupava naquele tempo sobre a expansão do reino dele, de quem iria atrás e quem faria com que o reino de Deus se espalhasse pela terra. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 9,37, quando Jesus conversa com os seus discípulos. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a pergunta que fica é: de quantos trabalhadores nós precisamos? Quantas pessoas nós precisamos para alcançar 1 bilhão de pessoas para Jesus? O livro Cultura do Avivamento, de Michael Burdwin, diz: pensando em uma colheita de 1 bilhão de almas, precisamos de 1 milhão de líderes para cuidar de 1.000, ou de 10 milhões de líderes para cuidar de 100. De uma forma ou de outra, venhamos e convenhamos, nós precisamos urgentemente de pessoas para trabalhar, para lutar essa guerra. E essa pessoa sou eu e você, que está escutando aí do outro lado da TV, do celular ou do tablet. Jesus trouxe você aqui hoje para mudar a realidade em que você e eu vivemos. A conversa que vamos ter aqui hoje à noite não é somente sobre números. Nós vamos conversar sobre a pessoa que trará a diferença grandiosa na realidade que temos hoje. E essa pessoa é você. Sim, você. Acredito que infelizmente você pode ter a reação de dizer: eu? Mas isso não faz sentido algum. Como eu vou mudar a realidade de um mundo? Como eu vou mudar uma realidade para alcançar 1 bilhão de pessoas? Pode parecer que quando você se fala isso, um demonstrativo de uma pessoa que não tem interesse. Eu não acredito nisso. Eu acredito que talvez seja mais insegurança do que interesse. Porque eu acredito que quando eu falei que você seria a pessoa, você pode ter pensado: meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou falar para as pessoas? Eu não sou capaz. Isso se mata mais de insegurança
do que falta de interesse. Mas esta noite, eu creio que a chama do avivamento, a chama do Espírito Santo, vai quebrar com todas as barreiras de insegurança que existem dentro do seu coração, da sua mente. E hoje os seus olhos serão abertos. E hoje nós vamos aprender uma palavra muito top que Deus trouxe. Nós vamos aprender com o maior evangelista que já plantou aqui na terra seus pés. Um homem que não desistiu, um homem que levou a palavra de Deus aos quatro cantos da terra dele. E nós vamos aprender hoje sim sobre Paulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 9, de 1 ao 3 ao 9. Vamos ler? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Contudo, levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles os levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Podemos ver aqui no início desse texto que Paulo não tinha nada de bondoso. Que dentro de Paulo não existia nada aos olhos nus, indicando que ele era um bom homem e que ele tinha boas intenções. Ele estava atrás dos discípulos do Senhor, não para falar do amor de Cristo, mas para levarem eles até a morte. Atos 8:1 diz: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Muitos podem até dizer que Paulo era empenhado no seu trabalho, era algo que era a função dele, e ele queria ser o melhor na sua função. Eu não acredito somente nisso, mas eu acredito que vai muito mais além. Eu não acredito que uma pessoa que assiste a morte de Estevão e com muita calma aquilo ali, com muita serenidade, não faz nada. O homem sendo morto e ele não faz nada. Eu acredito que a maldade no coração de Paulo era muito maior do que a vontade de ser um bom funcionário. Mas o interessante aqui é perceber que Cristo abraça ele. Porque Cristo, ele tem uma atração pelos improváveis. E eu quero que vocês leiam comigo aqui em Atos 9, 4 ou 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor a luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Vamos falar aqui 4 pontos de como você se tornar a resposta do mover de Deus para essa geração. Vamos aprender com Paulo o que fazer nesse tempo. Primeiro, entenda o que Jesus quer de você. Eu entendo que muita gente não faz nada porque ainda não entendeu
qual é a sua função aqui no reino. Mas vamos aprender com Saulo e com Paulo. Atos 9, 5b, 6 diz: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Contudo, levanta-se e entra na cidade, e alguém dirá o que você fazia. Jesus não se interessa em mostrar o passado de Paulo. Jesus se interessa em mostrar os planos dele para Paulo. Ou seja, Jesus não tem interesse em saber ou falar sobre o seu futuro. Ele tem interesse em falar com você o seu futuro. Não sobre o seu passado, mas sobre o seu futuro. É isso que interessa a Jesus. E se havia no seu coração alguma dúvida sobre a bondade e o amor de Jesus, sobre a bondade e o amor de Deus para conosco, esse texto mostra muito bem que Jesus se importa não com o passado de Paulo, porque eu acredito que, se você ler todo o texto, Jesus tinha muita coisa para não ter Paulo próximo dele. Mas Jesus pega o improvável, mostra o futuro que ele pode ter junto com ele, e Paulo assim o aceita. Segundo ponto, receba as pessoas que Deus enviar para o seu crescimento. Atos 9:15 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. É importante que você entenda que no caminhar de Cristo Jesus, na caminhada onde você vai influenciar as pessoas para conhecer a Jesus, você não pode e não poderá andar sozinho. Deus nos prepara para a nossa carreira, para nós caminharmos com pessoas. Deus não te chamou para Cristo para uma carreira solo. Não é porque o texto diz ser um em 1 milhão que você vai ser um sozinho. Não, Deus te chamou para ser um em 1 milhão de líderes, de jovens, de pastores que se levantaram para fazer com que o avivamento de Cristo chegue aos 4 cantos dessa terra. Ser 1 milhão, um em 1 milhão, é ser 999,99. Não esquecer que existe 999, ponto 99 líderes juntos com você nesse avivamento. Desde o início da caminhada, Deus levantará pessoas que irão conduzir você junto no Evangelho. Verso 8b diz: e te ajudar a enxergar a realidade dele com novos olhos, mesmo que sejam pessoas inusitadas. Deus vai levantar pessoas inusitadas para caminhar junto com você. Atos 9, 8, ou 9, 13, 14 diz: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Serão as pessoas mais inusitadas que Deus vai levantar para caminhar junto com você. Então, quando Deus mandar, não rejeite essa pessoa. Por mais improvável, mais inusitada, acredite que vai aparecer cada joinha no seu ministério, mas essa pessoa vai ser uma pedra fundamental para a sua carreira com Cristo. Amém? Terceiro ponto: viva sua transformação pessoal em Jesus.
Atos 9, 18 e 19 diz: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou-se as forças. Constantemente falamos sobre identidade. Nós precisamos ler e entender o que Deus tem para nós sabermos o que é identidade. Nós falamos sobre identidade no culto passado, do Start até. E eu quero falar a você, se você não sabe quem você é, porque você não sabe o pai que você tem. E você precisa ser humilde, como Saulo foi. E receber e deixar com que Cristo toque, cure, liberte você, para que você seja liberto. Mas você precisa estar disponível para que Cristo trate o seu caráter. Entendendo que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se Saulo caiu naquele momento, Deus o ergueu logo após. Talvez você esteja aí, talvez você tenha caído, mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus tem um plano para você. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer te dar um propósito. Jesus quer mostrar os planos dele para a sua vida. Não quer lembrar você do seu passado, mas sim projetar junto com você um futuro de glória. Só quem mostra o passado é Satanás. Jesus te mostra um futuro de paz e não de medo. Quarto e o último ponto: comece e decida não parar até terminar. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Atos 9, 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Eu fico me perguntando aqui qual seria a sua reação. Você há pouco tempo perseguidor, falador do cristianismo, talvez você não perseguia, mas falava mal de crente e assim em diante. Talvez você nenhum desses casos, mas não gostava nem sequer de igreja. Mas você aceitou Jesus e em pouco tempo está nas sinagogas, nas ruas, falando de Jesus. Sinceramente, eu vou ser bem sincero com vocês. A minha pergunta seria: mas Senhor, tu tens certezas? Tu tens certezas que tu quer usar eu como gago? Uma pessoa que não sabe falar, como que o Senhor quer me usar? Eu acabei de conhecer a Ti. Eu não sei o que falar, porque como assim? Deixa eu te dizer uma coisa: seja qual for a velocidade que Cristo transformou a sua vida, isso traz uma responsabilidade para com o reino. Porque ninguém recebe tamanha graça e guarda para si. Ninguém recebe tanto amor ao receber a redenção de Jesus Cristo, a não ser que imediatamente saia na rua e espalhe. Eu sempre falo, quando você conhece a Deus, que você tem um encontro real e genuíno com Ele, e que você lê a palavra, isso se cria um senso de urgência dentro do seu coração. De você sair na rua e falar desse amor que te alcançou, que mudou o que você era,
que tirou você daquele lamaçal, daquele pecado, e que te transformou e transportou para o reino do Filho do seu amor. Que não te impulsione a espalhar. Se fomos encontrados pelo amor dele, entre tantas pessoas aqui na terra, devíamos sim, com urgência, representar Cristo, ser esse esforço de guerra, que é esse avivamento, que são as pessoas que precisamos para levar o avivamento aos 4 cantos dessa terra. E eu quero terminar essa palavra antes de te fazer um apelo. O começo é impressionante, mas o final é muito maior, é muito mais. Sabe, o começo é, caramba, é aquela coisa assim, ó. Mas o final é muito mais impressionante. Nós lemos em 2 Timóteo 4:7, o final desse cara que nós falamos. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero dizer a você que está aqui me ouvindo hoje à noite, você é a esperança, você é o socorro de que muitas pessoas estão aí esperando. Você é a palavra que vai ser levada aos 4 cantos dessa terra. Porque você é a Bíblia de que muitos talvez nunca leiam. Você precisa sair hoje e entender que existe uma incumbência quando você aceita Jesus, de que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus chamou a mim, mas chamou a você. Isso aqui é só 1% do ministério. Jesus te chamou para agir aos 4 cantos dessa terra, fora das 4 paredes de uma igreja. Não somente aqui dentro, mas fora. Paulo não levou somente a palavra do Senhor nos 4 cantos de uma igreja, mas ele saiu às ruas para falar do amor que alcançou ele, do amor que livrou ele de um triste fim, de um homem mau, cruel, onde que matava, torturavam pessoas, para um homem que era compassivo, um homem cheio de amor, um homem que saiu do seu comodismo, que largou tudo por um amor que alcançou ele em um determinado momento, e ele conseguiu ver e sentir que Jesus estava ali com ele, e entendendo que se Deus o chamou, Deus vai te capacitar. Mas talvez você esteja aí do outro lado dessa câmera, e você se encontra como Saulo e não como Paulo, longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa noite, em que a luz do Espírito Santo vai adentrar na sua casa, que o Espírito Santo vai aí convencer você. Não vai ser a igreja do amor, não vai ser o pastor Gera, não vai ser as palavras que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo de Deus que vai tocar no seu coração. E a luz vai entrar e vai fazer com que você enxergue aquilo que talvez você nunca enxergou. E nesse tempo de trevas, nesse tempo que você não conseguia enxergar muita coisa, Deus vai mostrar aquilo que você nunca viu. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos.
eu quero convidar você a entoar uma canção. Deixar com que essa canção toque no seu coração. Eu quero que você abra seus olhos, seus ouvidos, sua mente, para que o Espírito Santo de Deus vai falar com você agora.